Hack é o poder adormecido dentro de todas as criaturas do mundo. Não é diferente das coisas que os humanos podem sentir naturalmente, como presença, espírito de luta e intimidação. Mas a verdadeira força está no ato de não duvidar. Isso é o hack. Desde a explicação que a gente teve sobre esse conceito através das palavras de Silvers Ray Lee, podemos ver que o hack é algo muito mais rico e complexo do que a gente imaginava, com personagens atingindo níveis de proficiência como poucos no mundo conseguem fazer, esses que são considerados os estágios avançados do hack. Nesse vídeo a gente vai entender o que define exatamente esses estágios avançados, tanto conceitualmente quanto visualmente, e listar todos os usuários de hack avançado de cada tipo. Então, se você ficou curioso, lembra de conferir se você está inscrito aí embaixo e lembra de tocar o sino de Skype para sempre saber quando tiver vídeo novo de One Piece e dessa forma ainda ajudar o canal que está na reta final para a marca de 700 mil inscritos. Nesse momento da gravação, faltando só 17 mil, né? Óbvio. Então eu queria poder muito contar com a sua ajuda, combinado? E galera, semana passada eu anunciei o sorteio de 2 posters 3D de One Piece, um do trio monstro Luffy, Zoro e Sanji, e outro do trio de almirantes pré-time skip, Kizaru, Akainu e Aokiji, particularmente esse sendo o meu favorito que eu escolhi a dedo pra vocês. Ou seja, além do efeito 3D, eles ainda têm esse efeito de transição, que dependendo do ângulo você sempre vai ver um personagem diferente. E pra quem perdeu o sorteio que eu anunciei aqui, você vai poder adquirir o seu através da pré-venda que tá começando hoje. Esse é um produto exclusivo aqui do canal, você não vai encontrar em nenhum outro lugar do país e são pouquíssimas unidades. Então confere o link que eu deixei na descrição e no primeiro comentário fixado para garantir o seu antes que acabe. Começando com o hack da observação, esse que foi o primeiro conceito de hack apresentado pra gente de forma mais explícita, sendo chamado de mantra pelos habitantes de Skypiea. E aqui é importante esclarecer que o hack da observação faz mais do que só prever ataques. Em essência, a observação serve para que você consiga sentir a presença de outros, mesmo que o seu alvo esteja escondido ou que você esteja incapacitado de enxergar por qualquer motivo que seja. E a partir da base desse conceito, ele se ramifica de diferentes formas. Primeiro, tornando o usuário capaz de sentir a força do inimigo, como quando vimos o próprio Ray Lee sendo capaz de medir a força dos animais da ilha durante o treinamento com o Luffy, ou quando o Barba Negra em Impel Down foi capaz de medir o hack do Luffy, dizendo que ele havia aumentado desde o primeiro encontro entre eles. Outro uso desse tipo de hack é ser capaz de sentir as emoções das pessoas de forma muito mais intensa, como quando vimos o Kobe em Marineford desabando em choro por causa dos marinheiros sendo mortos. E o maior exemplo desse uso foi através da rainha Otohime, que foi capaz de sentir o sofrimento e as emoções até mesmo de um ladrão. E o terceiro uso desse tipo de hack é o mais usado, que é sentir as intenções das pessoas naquele exato momento e saber exatamente o que o seu inimigo pretende fazer, dessa forma te dando uma maior chance de desviar se você for rápido o suficiente. E é justamente esse tipo de uso que possui um nível avançado, onde você, além de prever o futuro imediato, também é capaz de prever vários segundos no futuro, te dando uma margem muito grande de tempo para decidir o que fazer e conseguir pensar em uma saída. A habilidade é essa que dificilmente se adquire através de treinamento, mas sim durante batalhas contra oponentes poderosos. Então é importante esclarecer aqui que a observação possui várias funcionalidades e alguns usuários podem ter uma proximidade maior com cada uma delas, mas a única funcionalidade que teve de fato um nível considerado avançado foi essa última. Ou seja, por mais que a Otohime, por exemplo, seja melhor que o Katakuri em sentir as emoções das pessoas, ela não era capaz de prever o futuro. Ou por mais que, por exemplo, a Aiza em Skypiea conseguisse cobrir uma área absurda com a sua observação maior até que o Enel, que ainda usava sua fruta como um amplificador, ela também não conseguia prever o futuro. Ou seja, existem excelentes usuários de hack da observação por aí, mas aqui a gente vai tratar só daqueles capazes de prever o futuro, beleza? O primeiro a demonstrar esse feito, como a gente sabe, foi o Charlotte Katakuri, General Doce da Big Mom e o comandante de Yonkou mais forte de todos, chora hater. Não foi dito exatamente quanto tempo no futuro ele conseguia prever, mas que eram alguns segundos pelo menos, talvez em torno de 5 a 10 segundos é a impressão que passa. Com isso, ele podia
moldar o seu corpo para evitar os ataques do Luffy e causar a impressão de ser uma Logia, inclusive, né? Mesmo sendo uma paramecia. Um detalhe interessante é que a previsão do tempo não é absoluta e uma das desvantagens é que, apesar do Katakuri ter uma visão perfeita de todo o plano futuro, ele não conseguiu prever a presença da Frampa, a interferência da sua irmã Frampe quando ela deu um tiro no Luffy. Ou o próprio Luffy, por exemplo, que não conseguiu prever a interferência do agente da CP0 na sua luta contra o Kaido. E isso dá a entender que você só é capaz de enxergar o futuro da pessoa à sua frente ou naquela em que você esteja com foco total e assim ficando suscetível a qualquer interferência externa. O segundo a demonstrar essa capacidade foi o próprio Luffy, como a gente bem sabe também. No caso do Luffy, ele começou a desenvolver essa habilidade durante a sua luta contra o próprio Katakuri, e o curioso disso foi ver esse processo de evolução, né? Reparem que já no final da luta, a visão que o Luffy tinha do futuro era completamente turva e sem muita clareza, diferente da visão do Katakuri, que era perfeita. Mas mesmo que a observação do Luffy fosse pior que a do Katakuri, ele foi capaz de compensar com uma maior velocidade usando a forma do Gear 4 Snake Man, e dessa forma se igualando ao Katakuri no final da luta de forma geral. E apesar de não ter ficado explícito, pode ser que o Luffy ele tenha evoluído durante essa habilidade durante o arco de Wano, por exemplo, e que tenha superado a observação do Katakuri, afinal ele continuou lutando contra inimigos poderosos também. E falando em Wano, outro personagem que mostrou essa habilidade foi o Yonkou Kaido. Além do cara ter upado, né, ser upado no máximo em todos os atributos, ele ainda tinha que conseguir prever o futuro também. Pelo menos o despertar da Akuma no Mi, ele parece que realmente não tinha, né? Mas isso o desgraçado também tinha, né? Vamos lá, o Kaido ele só usou essa habilidade meio que uma única vez, pelo menos de forma explícita, até porque na maioria das vezes ele nem precisa se preocupar em desviar de qualquer coisa, mas o curioso aqui é que no caso do Kaido, ele só usou de forma explícita isso em um único momento, que foi quando ele estava bêbado e logo em seguida foi capaz de mudar a trajetória do seu corpo, assim como o Luffy faz com seus braços no Gear 4. Agora, muita gente vai me perguntar sobre o Shanks e o Yasop por causa do filme Red, então vamos lá esclarecer o caso deles dois. Quando a gente vê o Katakuri no filme, o Shanks chega, ele aparece e fala que o Katakuri não era o único que podia prever o futuro, e muita gente atribuiu essa fala ao próprio Shanks também sendo capaz de prever o futuro, mas não, galera. Logo em seguida a gente vê o Yasop aparecendo em cena e usando a previsão do futuro, então a fala do Shanks se referia ao Yasop, não a ele próprio. Claro que isso não descarta a possibilidade do próprio Shanks também ter, mas por enquanto nada foi confirmado. E ainda no caso do Yasop, apesar dele ter usado a observação avançada no filme, lá no volume 4 bilhões, que é um encadernado que contém os rascunhos do Oda e outras informações sobre o filme, só confirma o Yasop como usuário de Haki da Observação e não necessariamente como um usuário de Haki da Observação avançada. E como a gente também não teve confirmação de dentro do próprio mangá em nenhuma outra mídia oficial, ele fica então como uma menção honrosa até a gente ter uma confirmação mais exata. Indo agora para o Haki do armamento, esse tipo de Haki é, em essência e a princípio, uma armadura invisível, segundo o próprio Rayleigh, que serve para proteger o seu corpo, como também para fortalecer os seus ataques, inclusive sendo capaz de atingir os corpos verdadeiros das Akuma no Mi do tipo Logia. E como eu disse, a princípio era para ser uma armadura invisível, mas pouquíssimos capítulos depois dessa explicação, vimos que o Haki também pode sofrer um endurecimento e assumir uma coloração preta, inclusive também podendo endurecer espadas e outros objetos, enfim, que você esteja usando. E isso certamente foi uma medida para facilitar a compreensão da leitura quando alguém está usando o armamento, mas vale lembrar que eles não são a mesma coisa, já que ainda hoje a gente vê o Luffy, por exemplo, usando o armamento mesmo sem deixar o braço preto. Então são duas coisas que coexistem, mas não são a mesma coisa. Bom, sobre o primeiro estágio avançado do armamento, ele basicamente consiste na emissão da sua energia, exatamente como o Nen do tipo emissão em Hunter x Hunter, por exemplo, né, para ficar um exemplo mais claro. E serve para que você não precise necessariamente tocar no seu oponente para causar um dano. E serve também para você expandir a sua área de defesa com a sua armadura. E quando temos um clash de golpes que não se encostam, isso quer dizer que os dois possuem armamento avançado. E esse é justamente o tipo que a gente mais teve usuários no mangá inteiro, começando pelo Sentomaru Terror
dos Mugiwaras pré-time skip piada, atualmente no pós-time skip. Depois tivemos a boa Marigold, que diferente da sua irmã Sandersonia, que só tinha o básico da observação, nesse caso mostrou ter o armamento avançado. E aqui vale lembrar como mesmo tendo essa habilidade, isso não impediu o Luffy de conseguir quebrar a defesa armada dela, mesmo sem ter o armamento na época ele próprio. Tudo depende da potência do seu golpe, vai somar sua força física, as suas habilidades físicas como um todo e também a sua armadura, mas não impede de você conseguir quebrar uma defesa armada só com força bruta também. Vimos também os 3 almirantes pré-time skip, Akainu, Aokiji e Kizaru mostrarem o armamento avançado quando pararam o terremoto do Barba Branca em direção à plataforma de execução do Ace, ali expandindo a sua defesa de hack, meio que mesclando uma com a outra e formando uma gigantesca barreira para proteger toda aquela área. Vimos o Rayleigh mostrando ter o armamento avançado contra o elefante enquanto iniciava o treinamento do Luffy. O velho Ryogoro, que também treinou o Luffy, também era capaz de usar o armamento avançado. O samurai Kawamatsu também pareceu usar uma técnica com armamento avançado assim que se libertou na prisão de Udon, quando ele, antes de pegar a sua espada, parece usar um golpe de sumô na galera da prisão que sai voando. Depois vemos o Luffy também aprendendo finalmente, né, um armamento avançado durante o treinamento nessa mesma prisão. E já no flashback do Oden, vemos o clash entre o Roger e o Barba Branca, onde suas lâminas nem se costam, provando que também tinham essa habilidade. E durante a batalha de Onigashima, temos um clash entre o Kaido e o Luffy, onde esse feito também se repete com a clava do Kaido e o chinelo do Luffy não se encostando, provando que o Yonkou também detinha dessa habilidade. E por fim, vemos a Big Mom quando finaliza o Page One usando o armamento avançado na traqueia do dinossauro sem contato direto, obliterando ele por completo. E como uma menção honrosa aqui, a gente pode citar o Zoro, que também é bem possível que tenha usado essa técnica e até tenha consciência de que tenha usado na sua luta contra o Ryuzo na Ilha dos Tritões, quando ele se defende do ataque e diz que o Homem-Peixe não conseguiria passar da sua barreira, indicando que ele tenha expandido o seu hack e criando essa barreira protegendo o corpo dele. Lembrando que a maior proficiência de hack do Zoro é justamente no seu armamento, então isso não seria surpresa, mas nada confirmado até o momento. Agora, existe um nível ainda mais avançado do que esses exemplos que a gente viu e que só uma parcela muito mais seleta chegou a mostrar pra gente, que algumas pessoas chamaram de armamento avançado nível 2. Falando assim pode parecer um negócio muito louco, tipo, meu Deus, Super Saiyajin 2, mas na prática é uma emissão de energia exatamente como a anterior, só que mais poderosa e com isso, né, tendo uma consequência um pouco diferente. A energia que é emitida aqui é tão grande e tão poderosa que ultrapassa o corpo do oponente, causando um dano interno, e se for contra um alvo mais fraco, como a gente viu o Luffy fazer naquela árvore, né, durante o seu treinamento, o dano explode do outro lado. Parece algo meio mágico, mas não é. Pegando como exemplo o anime de Naruto, pra quem assistiu, Naruto lembra da luta dele contra o Sasuke em cima daquele prédio, lá no clássico, né? Onde ele lança um Rasengan na caixa d'água e a princípio parecia só ter feito um buraco pequeno na parte da frente, mas depois a gente vê que a parte de trás tinha feito um buraco muito maior. E é exatamente isso que acontece quando a gente fala do armamento avançado aqui. A emissão é tão poderosa que além de causar dano na superfície do alvo, a energia consegue passar pelo corpo, causando um dano interno, o que é muito útil contra personagens como o Kaido, que tinha escamas muito duras de se bater, e dessa forma o Luffy foi capaz de atingir ele por dentro com mais facilidade, causando danos mais eficazes. Agora, dos que alcançaram esse nível de armamento avançado, tivemos o Luffy, já citado aqui, tendo usado isso contra o Kaido e tendo também removido as algemas da Yamato, emitindo o seu hack para dentro das algemas e quebrando elas antes que explodissem, e o único outro personagem que também mostrou esse nível de hack foi o Rayleigh, quando removeu as algemas da Kame no leilão de escravos da mesma forma. Agora sobre o haki do Conquistador, o poder de dominar a vontade dos outros. Aqueles com espírito fraco acabam perdendo a consciência contra usuários desse tipo de hack, incapacitando eles por completo, e aqueles que não perdem a consciência ainda podem ficar completamente amedrontados e com isso passar a obedecer às ordens daqueles que liberam esse hack. Vimos isso quando o Luffy foi capaz de dominar o Surume, aquele Kraken lá da Ilha dos Tritões,
gerações, ou quando o Shanks liberou o seu hack contra o almirante Ryokugyu no final do arco de Wano, fazendo com que ele saísse do país. Não é como se isso agisse como um controle mental absoluto e direto, mas sim pelo fato da pessoa ter tido seu espírito abalado. A única coisa que resta à pessoa é obedecer ao que lhe foi dito. Esse hack também é capaz de gerar uma onda de choque capaz de danificar objetos inanimados, isolar pessoas e, dependendo do nível de liberação, até separar as nuvens do céu, partindo o céu por inteiro. Já no seu nível avançado, o usuário desse hack é capaz de infundir o seu hack no seu corpo ou em objetos, e assim amplificar a capacidade de dano dos seus golpes. A onda de choque, que normalmente é liberada em todas as direções, aqui é completamente focalizada contra o seu alvo e o espírito liberado através de qualquer parte do seu corpo. E quanto à representação visual dessa técnica avançada, é possível identificar o uso dela através de raios negros que fluem do ponto onde o ataque será liberado. Mas aqui é importante não confundir com os raios negros que costumam aparecer quando se tem o uso de haki do armamento ou até mesmo o haki do rei convencional, que visualmente são raios muito mais retilíneos. Aqui esse hack acaba sendo bem mais como uma cauda de hack que precede o ataque de forma bem mais fluida do que o normal. Quando vemos esse hack sendo usado pela primeira vez durante o clash entre o Roger e o Barba Branca durante o flashback do Oden, podemos ver isso claramente, o fluxo de hack vazando de suas lâminas logo antes do golpe, e que a princípio a gente pensava ser resultado do uso de hack do armamento, mas depois vimos que se tratava do hack do Conquistador. É claro que, nesse caso, eles também usaram armamento, até porque as lâminas ficaram negras naquele momento, e durante o clash é provável que os raios também fossem resultados do armamento deles. Mas esse foi o primeiro exemplo onde tivemos também o uso do hack do Conquistador sendo imbuído em golpes também. E eu sei, galera, que aqui um papo mais sincero, que tudo isso parece uma grande salada de fruta que o Oda só foi enchendo cada vez mais de ingrediente e mudando a própria receita, e no fim você nem sabe mais o que é cada fruta, se ainda é uma salada de fruta, mas a gente faz o melhor aqui para tentar entender tudo isso de acordo com cada informação nova que é passada pra gente. Então, além do Roger e do Barba Branca, tivemos também o clash entre o Luffy e o Kaido no capítulo 1010, provando que não só o Kaido também detinha dessa técnica, mas que o próprio Luffy foi capaz de aprender também observando ela ser usada. Lembrando aqui que o haki onde o Luffy tem mais proficiência no aprendizado é justamente no haki do Conquistador. Então, se ele foi capaz de aprender o armamento avançado em algumas horas, ele aprendeu ainda mais rápido o do Conquistador, até porque ambos parecem funcionar da mesma forma, fazendo o haki fluir através do seu corpo. Mas convenhamos que tudo pareceu bem corrido aqui, né? Talvez até dê pra passar um pouco de pano se a gente parar pra pensar que o processo de aprendizado do Haki do Rei avançado se deu, na verdade, desde quando o Luffy ele voltou do time skip, quando ele não só conseguia liberar aquela onda de choque indiscriminadamente, mas ele conseguia direcionar exatamente os alvos que ele queria atingir e até direcionar para uma única pessoa ali se ele quisesse só afetar a consciência, né, o espírito daquele alvo em específico. Então, isso seria talvez um processo, uma possibilidade de a gente interpretar isso como um processo muito mais longínquo e que o Luffy ele foi aprendendo a controlar desde o time skip, desde o treinamento, durante o time skip, e depois no arco de Wano ele finalmente conseguiu canalizar isso através justamente dos seus punhos. Vimos também a Big Mom usando essa técnica ao derrotar o Page One com um soco na traqueia, aquele mesmo soco quando vemos o hack dela fluindo do seu punho logo antes do golpe, mesmo momento em que ela também demonstrou o armamento avançado pra gente. Também vimos a Yamato mostrar essa habilidade no capítulo 1024 em mais um clash contra o Kaido. Vimos o Zoro também aprender a infundir o seu hack no capítulo 1033 e dessa forma ser capaz de derrotar o King. E aqui vale até uma reflexão sobre como o Zoro só conseguiu adquirir essa técnica depois de recuperar a confiança que ele tem em si mesmo. O King ele foi um oponente tão absurdo que quase conseguiu quebrar o espírito do Zoro, fazendo ele duvidar de si mesmo durante a luta. Mas se a gente voltar na definição básica que o Rayleigh ele deu pra gente, o hack consiste no ato de você não duvidar. O ato de não duvidar é a força, e no momento em que o Zoro passou a não duvidar de si mesmo, ele foi capaz de infundir o seu hack através das suas espadas. E o mais recente caso desse uso de hack foi no capítulo 1059, quando o Rayleigh aparece na Ilha das Amazonas a fim de tentar uma negociação ali com Barba
barba negra, na verdade, né? Naquele momento, a sua espada também exalava um fluxo de haki igual aos outros exemplos que vimos aqui, mostrando que a pipa do vovô ainda sobe e que ele tem tanto o armamento quanto o conquistador nas suas formas avançadas. Agora, uma outra técnica avançada desse hack foi revelada no volume 4 bilhões encadernado, como eu falei, com informações sobre o filme Red e que pertence ao Shanks, chamada de assassinato de observação. Essa técnica permite ao usuário controlar a sua própria presença e dessa forma ocultar a sua aura, impedindo que um usuário de hack da observação consiga perceber a sua presença ou até mesmo prever as suas intenções, mesmo se for uma observação avançada. Ele consegue controlar a sua presença a fim de ocultar ela própria. Não vimos o Shanks usar essa técnica no filme, mas como foi mencionada no encadernado, é bem capaz dessa informação ser de fato canônica e a gente venha a ver ela sendo usada dentro do próprio mangá, mas por enquanto o Shanks foi o único citado como detentor dessa técnica e nenhum outro personagem chegou a usar ela dentro do próprio mangá. Então galera, por mais que muitos desses conceitos eles tenham sofrido atualizações conforme o tempo e muitas vezes eles pareçam muito confusos e muito atropelados, ali embolados um em cima do outro, e a gente tenha tido poucas explicações, inclusive de fato, dentro do próprio mangá através das falas dos personagens, ainda é um poder que eu considero muito interessante e que se conversa muito como um todo, né? Quando a gente para pra pensar, tudo envolve a forma como você manipula a sua própria aura e interage com as outras auras das outras pessoas. Esse era pra ser um vídeo de lista mais simples, mas eu acabei me empolgando e no fim virou mais um vídeo explicativo, né? Mas que eu particularmente adorei fazer. E se você curtiu, não esquece de ajudar com aquele like, lembrando de conferir também se você tá inscrito aqui no canal e com o sininho ativado. E passando para lembrar mais uma vez para você conferir o link que eu deixei na descrição e no primeiro comentário fixado para você adquirir os seus quadros 3D de One Piece hoje, beleza?